Os trabalhos nos últimos anos vêm mostrando o quanto que os eventos adversos relacionados à medicação, né, a conformidade medicamentosa, ainda tem um campo de destaque, se destacam. No entanto, né, acreditamos, temos percebido no cotidiano assistencial que efetivamente há uma subnotificação. Isso é uma questão. Um outro ponto bastante importante é fortalecer essa discussão na lógica da rede, né? Principalmente no momento, nós estamos falando, normalmente a gente foca muito essa discussão nas instituições hospitalares e esquecemos essa discussão sobre conformidade medicamentosa na lógica da rede. Não é só o hospital que se utiliza da medicação, e muito pelo contrário, a sustentação, no caso de uso contínuo, né, como nas condições crônicas, isso não se dá dentro da instituição hospitalar. Não se sustenta dentro do hospital, da instituição hospitalar. Então a gente vem discutindo muito o fortalecimento, a necessidade de fortalecer a discussão sobre conformidade medicamentosa, por exemplo, na rede, na atenção primária e nos demais pontos de atenção que compõem essa rede. Então é uma discussão extremamente pertinente. Em torno da questão do Vigimed, também bastante necessária. Nós temos nos deparado, junto às unidades, às instituições de assistência, inclusive os hospitalares, uma dificuldade do manejo da utilização do Vigimed. Então, esse encontro é extremamente oportuno, extremamente necessário. Eu queria agradecer a presença de todos, a participação de vocês, né? E espero que a gente esteja startando um processo que seja contínuo e sistemático, porque hoje é necessário. Tá? Obrigado. Obrigada, doutor Vanderlei. Queria passar agora a palavra para a doutora Simone. Bom dia a todos. Bom dia, né? Bom dia para quem está aqui, para quem está online. Queria cumprimentar todos aqui nessa mesa, né? E dizer que é um grande desafio para mim, né, como gerente lá na Anvisa, da área de monitoramento, de observar todo esse mundo do pós-mercado, não só para medicamentos, mas todos os outros produtos, e entender que o grande desafio também é uma grande força, que são os múltiplos atores, né, os múltiplos pontos focais que a gente tem. Então, essa rede precisa se enxergar, precisa se olhar, precisa saber o papel de cada um e como que eles se conectam, né? E essa questão da linguagem, dos dados, de como isso tudo vai ser observado e analisado, é muito importante. Então, realmente, eu quero que esse seja um de vários encontros e vários eventos e que essas conexões se fortaleçam cada vez mais. Né? Obrigada pela oportunidade, parabéns a todos por estarem aqui e estarem dispostos, porque eu acho que quem trabalha com saúde pública, com vigilância sanitária, tem uma missão, não é só um trabalho, né? É uma missão. E a gente abraça essa missão todos os dias. Obrigada. Obrigada, doutora Simone. Com certeza vamos precisar muito do seu apoio durante esse processo, né? Queria passar a palavra agora para o doutor Salvador. Isso. Bom dia, colegas. Bom, você conseguem escutar que eu vou falar portunhol com vocês, né? Mas estou tentando melhorar meu português. Mas, o primeiro que nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer para nós estar aqui com vocês. Eu acho que é um evento muito importante, porque como nossos colegas falavam agora, a farmacovigilância é clave para melhorar a segurança dos medicamentos, né? Certamente no Brasil, é um país muito grande, é um processo que implica coordenação e parceria nas diferentes instituições para poder implementar um novo sistema com sucesso, né? Mas vocês precisam saber também que, assim como este projeto é um grande desafio, porque o Brasil é um país muito grande, vocês também são grandes profissionais. Acho que Brasil, Anvisa e também o Centro de Vigilância Sanitária do São Paulo tem profissionais como vocês também de muita experiência, que vocês são uma referência na região, né? Então, por isso é que também eu acho que é muito importante que uma vez mais a Anvisa e São Paulo demonstrem também que tem a capacidade de incorporar este sistema que
está em alinhamento com padrões internacionais. Isso é muito importante que vocês conheçam, né? Este projeto não é uma ideia da doutora Simone, não é uma ideia minha. O sistema funciona com os mesmos padrões que a Agência Europeia de Medicamentos utiliza, que a US FDA, a Agência dos Estados Unidos, utiliza, o HUJOC, o MEDRA, o padrão E2B, tudo isso são padrões internacionais na área de farmacovigilância, né? Então, em 2016, quando a Anvisa recebeu a notificação como membro pleno do Conselho Internacional para a Harmonização dos Requerimentos Técnicos para Produtos Farmacêuticos de Uso Humano, ICH, a Anvisa adquiriu um compromisso de incorporar todos esses padrões internacionais para melhorar todos os processos dentro do ciclo de vida de um produto farmacêutico, inclusive farmacovigilância. E por isso que para nós é um prazer acompanhar a vocês neste câmbio, nesta implementação. Hemos trabalhado muito com os colegas do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e vamos avançando passo a passo, né? Mas é um prazer para nós estar aqui com vocês e muito obrigado pelo convite. Vamos a continuar trabalhando juntos. Obrigado. Obrigada. Agora a doutora Gisele, por favor. Bom dia a todos, aos meus colegas de mesa, a todos que estão participando de forma remota. Estou representando o diretor Daniel Meirelles, da 5ª Diretoria, né, principalmente para refletir a importância que esse tema tem para a instituição. A 5ª Diretoria é a diretoria supervisora, né, da área de monitoramento. Eu me recordo, né, quando a Anvisa firmou o acordo de cooperação, né, para a transmissão de dados, né, do PeriWeb para o Vigimed, nós assumimos também um pacto de colaboração mesmo, né, nós assumimos o compromisso, né, de capacitar e mesmo de colaborar, né, com a implementação, né, e uso do Vigimed no âmbito da Vigilância Sanitária de São Paulo. Então, esse evento é parte, né, desse compromisso. Então, agradeço a todos que estão aqui. O Estado de São Paulo, né, ele é o estado que tem, né, mais serviços de saúde. Então, os dados advindos, né, de vocês são de extrema relevância para o nosso banco, né, ser um banco robusto e qualificado, né, lembrando que, como o Salvador falou, esses dados conversam com dados de outros países, né, que dentro da rede, né, da OMS, né, nos dão sinais, né, de segurança e eficácia em relação a medicamentos, né? E nesse sentido, né, para haver essa correspondência, né, é necessária essa padronização de terminologias que não só está sendo adotada no âmbito da farmacovigilância, mas desde o registro de um medicamento, né? A intenção é que cada vez mais o nosso dentro da agência a gente possa aproveitar as informações, as evidências que estão disponíveis em todas as autoridades regulatórias, né, principalmente aquelas que, junto com a Anvisa, são membros do ICH, de forma que nós possamos, com base na gestão de risco, né, focar nossos esforços naqueles produtos, naqueles medicamentos que merecem um acompanhamento mais próximo, né? Então, mais uma vez, né, agradeço a presença de todos e contem conosco. Obrigada. Obrigada. Eu acho que, pela composição dessa mesa, dá para a gente sentir a importância que é a farmacovigilância para o nosso país, para a nossa população.
E o que a gente realmente aguarda e espera é a colaboração de todos, né? A gente tem trabalhado muito intensamente nesses processos, a parceria com a Anvisa está se fortalecendo cada vez mais, né? Eu acho que isso é um grande... Ter a doutora Gisele aqui representando é um grande prazer. Obrigada, né? E eu acho que eu desejo a todos um bom dia de trabalho e que nós vamos estar nos comunicando, acho que rotineiramente, né? Então, a gente desfaz essa mesa e agora vamos chamar a doutora Flávia para dar continuidade a esse evento. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, profissionais da saúde. Eu vou falar um pouquinho sobre a farmacovigilância e a importância da notificação, né? Acho que a farmacovigilância, eu sempre falo que ninguém faz sozinho, né? Farmacovigilância é uma rede, é um compartilhamento de informações, enfim, tem que estar todo mundo com a mesma vontade de chegar a informações fidedignas, né, que eu vou mostrar a importância disso para o nosso sistema de saúde e para as ações regulatórias, né. A Anvisa se baseia nas notificações para realizar um monte de alterações na regulação, nos produtos, melhorias na bula, melhorias na rotulagem, tudo isso vem da notificação que é realizada pelos serviços de saúde. Apresentação? A gente está com uma dificuldade aí no áudio, porque estão mutando o áudio, então a gente está tentando resolver. Peço desculpas aí para quem está online, mas a gente está tentando resolver. Pode passar, por favor. Pode passar. Bom, a Anvisa tem 26 anos de existência, né? Vou falar rapidamente, vocês todos já têm conhecimento, né? A agência reguladora que regula medicamentos, entre outros produtos para a saúde. E a gente tem a finalidade institucional de promover a proteção da saúde da população em relação a produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, né? Aí, nesse contexto, acho que entra aí a farmacovigilância, né, que na definição da OMS são atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou outros problemas relacionados a medicamentos. O escopo é bem amplo, né, nessa definição da OMS. Pode passar, por favor. A gente sabe que o escopo é bastante amplo, né, da farmacovigilância, que envolve tanto a reação adversa a medicamento, erro de medicação, interação medicamentosa, uso abusivo, desvio da qualidade, inefetividade, intoxicação e uso não aprovado. Então, tudo isso está dentro do escopo da farmacovigilância, né? E aí eu trouxe aqui, pode passar, por favor, as atividades assim no escopo da atuação da Anvisa, né? E que a gente conta sempre também com a colaboração dos estados, dos serviços de saúde, né? As operações de gestão de risco em farmacovigilância, quais são? Antes do registro do produto, a Anvisa faz uma avaliação do plano de gerenciamento de risco da empresa, né, as ações que ela vai ter em relação aos riscos identificados, aos riscos potenciais do medicamento, as ações de minimização de risco. Então, a gente faz essa avaliação antes do registro do produto. A gente sabe que, para o registro, são submetidos estudos clínicos controlados, com número reduzido de pacientes, e que muitas das reações graves, né, em populações mais específicas, como idosos, crianças, isso muitas vezes as reações aparecem só no pós-mercado, quando o medicamento é usado numa grande quantidade de pacientes, né? Então, nossa ação é muito maior ali nesse pós-registro, né? Na pós-comercialização.
E aí tem todo um ciclo aí que a gente atua para a gestão do benefício-risco dos medicamentos, né? Que envolve a revisão da literatura, a gente está sempre verificando o que tem publicado de novo sobre os produtos, né, em relação aos riscos, a novos eventos adversos identificados. A gente avalia também relatórios periódicos de avaliação benefício-risco, que são documentos que são produzidos pela empresa, com os eventos adversos recebidos, graves e não graves, todos os eventos, e com as ações também que eles estão tendo em relação a algum risco identificado. Né? A gente, recentemente, até publicou uma nova lista para 2025. A gente incluiu nessa lista produtos registrados nos últimos 3 anos, né? Porque são produtos mais novos, que a gente entende que tem maior risco, incluindo também vacinas e produtos de terapia avançada, que a gente entende que são produtos de maior risco e que podem ter mais sinais de segurança que a gente tenha que atuar. Né? E tem também os estudos de pós-comercialização e a farmacovigilância ativa, que a gente está trabalhando bastante, principalmente em relação a vacinas também, que é uma área que a gente tem que ter bastante vigilância, né? Tendo em vista a grande demanda, né? E aplicação na população como um todo. E a notificação, que é o objeto desse evento, né? Principalmente, que a gente vai tratar mais adiante, e também a gente faz inspeções em farmacovigilância com a ajuda dos estados, para ver se as empresas estão cumprindo as boas práticas de farmacovigilância, segundo a RDC 406. Então, tudo isso tudo isso é para a gente tentar detectar sinais de segurança. Né? Então, a gente tem que estar vigilante para avaliar novos sinais de segurança com os medicamentos, para que a gente possa tomar as ações adequadas. Né? Como eu falei, envolvem várias ações, eu vou mostrar mais adiante, mas saiu a apresentação. Parou de compartilhar. Então, assim, vou dar andamento. Entre as ações regulatórias, né, que a gente pode ter a partir desses sinais de segurança que são identificados, a gente pode alterar o status de comercialização de um produto que é de prescrição pode voltar a ser de prescrição, ou a gente inclui um novo sinal de segurança na bula, uma advertência, uma contraindicação, uma nova reação adversa. Então, a partir desses sinais, são várias ações. Eu vou mostrar alguns exemplos mais adiante. Pode passar, por favor. Tá pesado. E aí aqui eu vou só mostrar para vocês os principais sistemas, né, que estão envolvidos com a farmacovigilância de medicamentos e vacinas. Né? A farmacovigilância é ampla, como eu falei, envolve também queixas técnicas, né? Mas a gente aqui, nesse evento, vai falar principalmente do VIGMED. Né? O objetivo aqui é a gente focar na notificação no VIGMED. Então, o VIGMED ele é o sistema que recebe as notificações de suspeitas de eventos adversos a medicamentos, todas aquelas que eu já citei. O Notivisa ele recebe suspeitas de desvios de qualidade de medicamentos e vacinas. Né? Aí tem ali quais são esses exemplos desses desvios: alterações na consistência do produto, descolamento de rótulos, presença de corpo estranho, defeito na tampa, produtos sem registro e falsificados. E nós temos também o ESUS Notifica, que hoje ele não está integrado com o VIGMED, mas a gente está com um acordo de cooperação técnica com o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde para que haja a integração dessas informações, para que tudo fique no mesmo sistema e para que a gente, como já foi falado aqui na mesa, a farmacovigilância de vacinas também se integre com o sistema global, né? Porque hoje ele está restrito ao ESUS Notifica, mas a ideia é que ele venha para dentro do VIGMED e o VIGMED conversa com a base global da Organização Mundial da Saúde. Pode passar, por favor. Aí o Salvador vai falar com mais propriedade, né? Mas esse Programa Internacional de Monitoramento de Medicamentos da OMS, ele está em Uppsala, né? Esse centro de monitoramento de Uppsala. Existe desde 1978, tem 159 países membros, e a nossa base é integrada com a base, com o VIGBase, que é esse banco de dados da OMS. A farmacovigilância não é só também local, ela é global. Né? Então, isso já foi falado. E hoje tem nessa base a marca de 42 milhões de notificações de eventos adversos a medicamentos e vacinas. O Brasil é membro desse programa internacional desde 2021,
2001. Então, nós somos um centro de monitorização de medicamentos da OMS, e a gente, desde 2021, compartilha os nossos dados de notificações com eles. Então, as nossas notificações integram essa base global, que também é utilizada para uma série de ações regulatórias. Pode passar, por favor. Aqui é só um exemplo esquemático aqui de como é feita nas notificações de suspeitas de eventos que vêm tanto dos profissionais de saúde como das empresas. Eles vão para a base do Vigimed, né? A gente ali avalia e toma as ações regulatórias, e também vão para essa base global, que é o Vigibase. E o Vigibase ele tem uma série de instrumentos e ferramentas, como o Vigilize, que mostram a desproporcionalidade dos eventos, então permitem uma análise bastante profunda, né, estatística, para identificar sinais de segurança com os produtos e medicamentos no mundo todo. Pode passar, por favor. Então, o fluxo das notificações. Né? Aqui a gente vai tratar especificamente, com mais detalhe, da notificação, né, da importância da notificação, e é importante que essas notificações venham em maior número com qualidade, né, para nós. Então, pode passar, por favor. A gente precisa, né, que ela seja o mais completa possível, essa notificação, para que ela consiga conversar com essa base de dados mundial. Então, tem todo um processo de padronização que a gente está fazendo, né, que envolve o MEDRA. O MEDRA é um dicionário de termos médicos, o Fernando vai falar mais adiante, né, que padroniza os eventos adversos. Então, tem vários níveis, e aí essa padronização é que permite a conversa entre os bancos de dados, a compilação dos dados, né, para que a gente tenha dados agregados e seja possível essa análise estatística. O RUDRUG também é uma padronização mais relacionada aos princípios ativos e medicamentos, né, que o Salvador vai falar um pouco mais também adiante. Então, assim, quanto mais completa a notificação, melhora a qualidade das informações para a realização da análise. Né? Então, é importante que tenha a identificação do notificador, do paciente, do evento adverso, do medicamento, né, do medicamento suspeito, para que a gente tenha uma notificação que seja válida. Né? Pode passar. Então, como é que a gente acessa o Vigimed? Ele está na página principal da Anvisa. Se você entrar no portal, ele está logo no início, reação adversa à vacina ou medicamento. E na parte de fiscalização, se você entrar, de notificações, desculpa, você tem 3 sistemas e você tem o Vigimed ali, onde você vai clicar e tem acesso, pode passar, tem acesso a essa página, né, onde podem, tanto os cidadãos e profissionais podem notificar, como profissionais cadastrados, os hospitais. Então, os hospitais têm que fazer o cadastro, a Karen vai explicar um pouco depois como que isso funciona, para que vocês consigam ver também no seu hospital os dados agregados do seu hospital. Então, para que você consiga ter essa visão, é importante que você realize o cadastro. Pode passar, por favor. Então, por que é importante notificar suspeitas? Eu já falei um pouquinho, né, mas aqui vou, de novo, falar sobre os principais benefícios. Né? A notificação contribui para a avaliação da incidência e significância dos eventos adversos, ajuda a identificar novos riscos dos medicamentos e atualizar o perfil de segurança dos produtos, contribui para a maior segurança dos pacientes e contribui para a tomada de medidas regulatórias conforme necessário. Né? Então, ao notificar, todo mundo aí está contribuindo para o uso mais seguro dos medicamentos, né? Que vão ser tomados muitas vezes por nós mesmos. Né? Então, pode passar, por favor. As medidas regulatórias eu já comentei, né? Publicação de alertas no site da Anvisa, o que pode gerar, né? O que a notificação pode gerar do ponto de vista regulatório. Alteração em textos de bula, distribuição de cartas dos profissionais de saúde ou pacientes, modificação do status do medicamento, de prescrição isento de prescrição sob prescrição, recolhimento de lotes no mercado, cancelamento de registro, até a suspensão de registro. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe também os exemplos de ações regulatórias, né, que vieram a partir das notificações. Então, um exemplo foi o do hidroxibenzoato de vinminol, que, a partir das notificações do uso inapropriado, entre 2021 a 2023, né, apareceu como 21,9% de abuso e overdose intencional, inclusive tentativa de suicídio. Esse medicamento foi incluído na lista A1 de substâncias narcóticas. Então, ele passou a ser uma substância controlada a partir das notificações que a gente recebeu, isso
gerou o alerta e a gente foi atrás para tomar a medida regulatória mais adequada. Pode passar, por favor. Um outro exemplo recente, né, sobre a toxina botulínica. Nós recebemos 2 alertas, né, de uso inadequado da toxina botulínica para fins nem eram estéticos, eram fios terapêuticos. Elas foram administradas em doses menor do que a preconizada em bula. E realmente gerou botulismo, né? As 2 pessoas os pacientes que tiveram essa administração incorreta, tiveram botulismo, uma delas foi para a UTI. Então, diante disso, a gente fez a pesquisa na literatura, verificou que realmente existia evidência de que isso poderia acontecer. A gente pediu a inclusão na bula, porque a bula já trazia essa informação, mas de maneira não clara. Trazia informação de que poderia ter, né, longe do lugar da aplicação, poderia ter o sintoma longe do lugar da aplicação, mas não chamava isso de botulismo. E a gente sabe que o botulismo é uma doença grave, de notificação compulsória, e se não tratada rápido, ela leva à morte, né? Então, a gente publicou o alerta. Outro caso também... Pode passar, por favor. Sim. Que a gente tem trabalhado com o PNI, a gente tem tentado cada vez mais estar próximo ao PNI, né, para poder estar junto assim, com essa questão das vacinas, né, que são muito importantes aí, né, no contexto da saúde pública. E esse foi um caso aqueles casos de anafilaxia que surgiram com a vacina da dengue, foi em 2014, né? E aí foi feito alerta, né, com orientações para prevenir, identificar e manejar o evento, e também a gente incluiu essa reação adversa na bula, né, para alertar. Então, outra ação regulatória que veio das notificações dos eventos adversos. Pode passar, por favor. E aí, uma outra também foi sobre um alerta que a gente publicou sobre os agonistas GLP-1, que estão sendo muito utilizados, né? Semaglutida, liraglutida, tizepatida, que está tendo um boom de uso aí. E aí a gente verificou que também esse alerta não tinha na bula, e a gente pediu a inclusão na bula sobre o risco no caso de cirurgia, existe o risco há uma diminuição no esvaziamento gástrico com a utilização desses produtos e existe um risco de pneumonia, aspiração por pneumonia. Muito grave, a gente publicou o alerta também. E esses medicamentos são muito importantes no contexto hospitalar, né, porque eles estão sendo usados amplamente. E é muito importante para a gente saber os eventos adversos, pessoas que chegam nos hospitais com eventos adversos resultantes desses medicamentos. Isso é muito importante para a gente saber. Então, pode passar, por favor. Então, ainda sobre esses medicamentos, né, o Vigilais, deu para a gente informações muito interessantes, né, que tem feito a gente pedir realmente para vocês reforçarem aí as notificações sobre esses produtos, porque o uso Primeiro, o uso dele aumentou muito, então as notificações aumentaram muito também, e a gente comparando os dados do Brasil com os dados mundiais, a gente vê ali em azul que o uso não descrito em bula e fora das indicações aprovadas é muito maior do que o uso na base mundial. Inclusive, a pancreatite também tem aparecido também muito mais no Brasil do que no mundo, né? Isso nos gera um alerta, né? Um alerta bem importante, né? Então, eu acho que o que a gente queria comentar é que isso é um potencial para ações de vigilância ativa. Então, é importante que os hospitais realmente verifiquem se tem chegado pacientes que tomaram esses produtos e foram hospitalizados, né? Ou tiveram ou tiveram que procurar o serviço médico por uma reação grave, e que isso seja notificado, para a gente ter essas informações, porque é até difícil da gente mostrar. Se a gente não tem o dado, a gente não consegue realizar ações regulatórias. Então, a importância do dado para a gente poder trabalhar com isso, né? Pode passar. Então, agora sim, só finalizando algumas dúvidas que surgiram na pesquisa que a gente fez com as pessoas que se inscreveram, né? O que deve ser notificado no Vigimed? Todos os eventos adversos relacionados a medicamentos, ainda que não haja certeza de que essas ocorrências indesejáveis foram causadas pelo tratamento realizado. Por exemplo, suspeitas de reações adversas, incluindo as previstas em bula, ausência ou redução do efeito, erros de medicação, troca de medicamento, diluição incorreta, erro na dosagem administrada, erro no tempo de administração, erro na via de administração, entre outros.
interações entre os medicamentos e uso com finalidade diferente da indicada na bula, off-label. Pode passar, por favor. Quem deve notificar? Os profissionais responsáveis pela segurança do paciente, gestão do risco ou pela farmacovigilância dos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares. Isso está na RDC 36, né? Todos conhecem. Mas ela pode também ser realizada por qualquer cidadão, mesmo que não seja profissional de saúde, e por profissionais de saúde que não estejam vinculados também a nenhuma instituição. O sistema permite a entrada de dados por todas essas pessoas. Pode passar, por favor. Então, quando? Então, conforme a RDC, quando deve ser realizada a notificação? Conforme a RDC 36, a notificação deve ser realizada até o 15º dia útil. Para casos de óbitos relacionados aos eventos, o prazo é de até 72 horas. Né? Está na RDC 36. Pode passar, por favor. Pode passar. Tá, e aí, finalizando, né, que foi uma pergunta que apareceu também, como melhorar a notificação e o engajamento da equipe? Nós temos tutoriais no site da Anvisa, né, sobre o VIGIMED, o MEDRA e o VIGIFLOW. Né, a gente tem apresentações, tem vídeos gravados, e tem também cursos sobre farmacovigilância de Uppsala Monitoring Center, né, são os cursos muito interessantes, tem cursos básicos, até cursos mais avançados sobre o uso do VIGIMED. E, assim, eu acho que, por enquanto, a gente tem eles em inglês e espanhol, mas a gente está conversando com o Uppsala para que isso seja traduzido, para que seja de maior acesso por todo mundo. Né? A gente fala português e eu sei que nem todo mundo fala outra língua, então a gente está trabalhando para isso. E também tem os cursos sobre MEDRA, né, que também são oferecidos pela própria instituição MEDRA, que o Fernando vai falar um pouquinho. Eu agradeço demais a participação de vocês, tanto quem está presencialmente como quem está online. E eu acho que é isso. Juntos vamos trabalhar para a nossa farmacovigilância melhorar, né? E a segurança dos pacientes, para a maior segurança dos pacientes também. Obrigada. Acho que foi muito importante essa fala introdutiva, né, da Flávia, e é um grande trabalho, um grande caminho que temos pela frente. Eu gostaria de, nesse momento, apresentar para vocês a equipe, o Núcleo de Farmacovigilância do CVS, convidar as colegas para virem aqui à frente, por favor. E o CVS, como a doutora Cristina até já colocou, a gente tem uma iniciativa com farmacovigilância já desde 1998, são 27 anos trabalhando nas ações, mas verificamos que os desafios agora se ampliam e se ampliam muito, e nós queremos estar apoiando vocês nesses trabalhos, para que as ações se fortaleçam. Por favor. Meu nome é Maria Eugênia, eu sou médica, infectologista, faz mais ou menos um ano que eu vim agora para a equipe da farmacovigilância, e não querendo ser repetitivo com tudo que já foi colocado aqui, mas para nós que estamos ali vendo o VIGIMED, trabalhando com os dados, é muito importante que a informação chegue para quem faz assistência, quem vê o dia a dia ali com o paciente, quem está na ponta mesmo. Esse profissional é muito importante, que geralmente é ele que vai ver a reação, ele que vai ver que está alguma coisa diferente, o médico que está vendo, ou algum outro profissional, que o medicamento não está fazendo efeito, ou que está fazendo efeito que não estava esperado. Então, esse profissional é muito importante para a gente. A gente espera que vocês que trabalham, alguns trabalham aqui com gestão, já tive contato com o pessoal do Emílio Ribas aí na entrada, que a gente consiga atingir essa ponta. Isso é muito importante para a gente, que a gente possa construir o nosso sistema cada vez mais seguro. Isso é muito vital para a saúde da população. Também só gostaria de aproveitar o momento e esclarecer, às vezes nos perguntam, fiz uma notificação, mas não recebi uma devolutiva, né? A devolutiva, ela não é feita de forma individual, né? Para nós é importante ter os dados qualificados, para que com esses dados a gente consiga analisar se há algum sinal de segurança, e a partir desse sinal, se confirmado, fazer a orientação para o médico ou para o prescritor, ao fazer a alteração de bula, ou até mesmo suspender essa medicação, né, do mercado. E não sei, vou deixar as meninas se apresentarem também. E só queria aproveitar, no final do evento, a gente vai passar um forms para avaliar o evento,
E se algum serviço quiser algum trabalho de farmacovigilância mais próximo conosco, nós estamos com alguns projetos de segurança do paciente, e a nossa intenção é visitar esses serviços e montar um projeto mais focado mesmo, trabalhar algumas questões. No último campo, tem um local para deixar um e-mail. Então, quem tiver essa vontade de um trabalho mais acompanhado, mais próximo, é só deixar ali na caixinha, tá bom? Muito obrigada, desejo que todos vocês tenham um excelente evento hoje. Bom dia a todos, meu nome é Silvana, eu já estou na área faz mais ou menos uns 16 anos aqui no CVS, trabalhando com farmacovigilância, e assim, eu vejo como fundamental a presença de vocês aqui, tanto online como presencial, porque isso reforça o momento que vocês têm de observar uma reação e informar isso, para que chegue até nós, para que a gente tenha o conhecimento disso e possa poder, sim, avaliar e informar a quem prescreve, olha, está causando isso, é importante ver. Então, é fundamental a presença de vocês aqui. Agradeço, muito obrigada e vamos em frente. Olá, bom dia, eu sou Maria Elisa, eu sou médica, eu sou cardiologista, e assim como a Maria Eugênia está na ponta e eu venho da ponta. Então, nós temos absoluta convicção de que quem é absolutamente fundamental é quem vê a reação. São as enfermeiras, principalmente as enfermeiras, os médicos, os fisioterapeutas, os dentistas, e nós queremos que eles saibam que a gente espera muito que vocês reportem. Reportem o gestor de risco, contem para alguém exatamente o que vocês viram, como conduziram, como levaram, para que a informação qualificada chegue até a gente, chegue até a Anvisa, para que a resposta venha até vocês. Muito obrigada e bom evento. Vou continuar falando um pouquinho com vocês sobre o nosso sistema Periweb, que eu acho que é importante esclarecê-los, né, dessa nossa caminhada. O Periweb, o Programa Estadual de Redução de Heterogenias, ele entrou como um sistema de informação para recepção online de notificações em 2005. Então, ele tem 20 anos. E dentro dessa apresentação, o que a gente quer destacar, pode colocar um pouquinho, é só resgatar para vocês que nós temos as ações de farmacovigilância no Periweb, mas temos também as ações de tecnovigilância no Periweb, né? Então, esse momento nosso aqui é trabalhar essa integração com o Vigimed. Nós estamos já nesse processo desde 2023, né, em relação a medicamentos. E agora nós temos que avançar também nas frentes de tecnovigilância e no desvio de qualidade de medicamentos. Então, esse esclarecimento que eu gostaria de prestar aqui para os senhores, a nossa portaria CVS 10, de dezembro de 2023, ela atualizou a portaria do CVS número 3 de 2005, que foi a que instituiu a recepção eletrônica das notificações de reação adversa de medicamentos, mas também instituiu a recepção das notificações online do desvio de queixa técnica de medicamentos e as notificações online de tecnovigilância, tanto queixa técnica, desvio, quanto evento adverso. E agora o nosso desafio que se impõe, nós queremos o apoio de todos vocês, é de também migrarmos as questões de desvio de qualidade de medicamentos e de tecnovigilância para o Notivisa, que daí não é o Vigimed, para que seja maior e mais favorável à adesão dos serviços de saúde. Essa é a nossa frente de trabalho, junto com o núcleo gestor aqui da humanização e da segurança do paciente, do nosso gabinete da secretaria, para fortalecer o programa de segurança do paciente. Então, hoje, essa duplicidade, nós queremos trabalhar, já estamos em tratativas aqui com as gerências da Anvisa, para que a gente também cesse a recepção das ações do Periweb em relação a desvio de qualidade e a queixa técnica de medicamentos e em relação às tecnovigilâncias. Então, eu queria colocar aqui que a portaria, ela colocava, né, a necessidade de atualizar esse conteúdo, e a gente já fez isso para o Vigimed. Temos o termo de cooperação vigindo já desde agosto de 2023, né,
que celebrou com a Anvisa esse compromisso. Então, nós queremos estar sempre em contato com vocês, porque entendemos que a nossa cooperação agora com o sistema Vigimed é estar próximo dos serviços e das necessidades de vocês, para favorecer e fortalecer essa notificação. Então, por isso, essa colocação que a Maria Eugênia fez, porque nós estamos dispostos a trabalharmos projetos piloto dentro da unidade de saúde, assim que vocês tenham disponibilidade, para criarmos ponte com aquele que notifica, com as suas dificuldades, como que é difícil reportar, onde que é difícil registrar. A gente entende que esse é o nosso papel. Nós estamos aqui em São Paulo, estamos próximos dos serviços, estamos dispostos a fazer trabalhos com regionais nossa de vigilância sanitária. O Centro de Vigilância Sanitária conta com 28 regionais no estado. Então, os serviços que nos acompanham agora de forma remota, nas regiões do interior do estado, nós estamos também dispostos a fazermos trabalhos próximos, a fazermos visitas técnicas, a apresentarmos a temática, a entendermos as dificuldades, e é esse o nosso trabalho desenhado dentro do projeto de segurança do paciente. Tá? Então, estamos à disposição. Os colegas que nos acompanham aí de forma remota, por favor, preencham esse formulário, destaquem o seu interesse, que nós queremos trabalhar de uma forma próxima. Somos poucos, né? Nossas pernas são pequenas, mas a gente tem muita vontade, muita disposição para fazermos esse trabalho, tá? Então, isso que a gente gostaria de destacar nesse momento, para não criar uma dúvida em relação à queixa técnica e podermos seguir aqui com os eventos de medicamentos, que a integração do sistema de informação Periweb com o Notivisa já está em andamento, e aí não teremos essa duplicidade de entradas e de acessos, né? Para a gente fortalecer o nosso programa de segurança do paciente. Então, contamos muito com vocês. Temos também, queremos anunciar aqui, que já vamos fazer ainda esse ano de 2025, um evento de tecnovigilância, e queremos também que vocês cooperem conosco e coloquem um indicativo do seu gerente ou do seu gestor de tecnovigilância no serviço, para que a gente possa, no final do ano, nossa proposta é agendarmos um evento entre novembro, mais ou menos, de 2025, outubro, novembro de 2025, com a temática de tecnovigilância. Então, assim, vamos avançando, mas precisamos muito estar juntos e queremos ser sensíveis às necessidades de vocês. Então, contem conosco. Muito obrigada. Eu acho que agora pode começar. Nós gostaríamos de convidar agora o nosso colega, o Salvador, para fazer a sua apresentação, trazer para nós aí os esclarecimentos, como a Flávia já pontuou, da importância que é termos uma base consolidada, o Vigibase. Tá? Tá bom. Sem problema. Agora sim. Bom dia novamente. Obrigado. Perfeito. Ótimo. Bom, eu acho que nossos colegas da Anvisa e do CVS falaram muito bem da importância da farmacovigilância e da importância do fortalecimento da farmacovigilância no Brasil. Então, eu vou tentar, em a minha apresentação, falar um pouquinho acerca do contexto internacional da farmacovigilância, porque seu trabalho não unicamente é relevante para fortalecer a farmacovigilância dos medicamentos no Brasil, mas também a nível global, né? Porque as suas notificações que são feitas por vocês são compartilhadas com o Banco de Dados Global da Organização Mundial da Saúde, para que outras autoridades em outras partes do mundo possam ter acesso a informação anonimizada, mas clinicamente relevante para avaliar a segurança de um produto farmacêutico, né? Então, vou falar um pouquinho
primeiro, acerca do papel do Uppsala Monitoring Center como centro colaborador da OMS em atividades de farmacovigilância. A seguinte, por favor. E, bom, é uma questão protocolária, solamente para esclarecer para vocês um pouco de nossa história. Bom, todos os que trabalhamos com farmacovigilância conhecemos o que é conhecido como o desastre de talidomida, uma nova molécula que foi desenvolvida nos anos 60 e que foi administrada para mulheres grávidas, né? E depois os filhos dessas mulheres têm defeitos em membros superiores e inferiores numa entidade clínica que se conhece como talidomida. É como focomélia, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, depois desse acontecimento, decide criar um programa para monitorear de maneira global os eventos adversos possivelmente relacionados com produtos farmacêuticos. Então, no ano 1968, a Organização Mundial de Saúde cria o Programa Internacional de Monitoramento de Medicamentos. Depois, no ano 1978, por um acordo entre a Organização Mundial de Saúde e o governo de Suécia, se cria o Uppsala Monitoring Center como centro colaborador da Organização Mundial de Saúde, encarregado de apoiar as atividades do Programa Internacional de Monitoramento de Medicamentos. A seguinte, por favor. Bom, eu acho que Flávia da Anvisa falava dos membros do programa e do Programa Internacional de Monitoramento de Medicamentos. Realmente aí no mapa vocês conseguem visualizar que são muitos países que são membros desse programa. Seguinte, por favor. E o mais importante é que quando um país é reconhecido como membro pleno do programa, quer dizer que demonstrou ante a OMS em Genebra, na Suíça, que o país tem um sistema de farmacovigilância legalmente estabelecido e operativo, né? E que também compartilha de maneira contínua informações de segurança de medicamentos com a base de dados global da OMS. Seguinte. Que, bom, o nome da base de dados global da OMS é Vigibase, que fica em nosso escritório também na Suécia. Este é o banco de dados mais grande do mundo de informações de segurança de medicamentos e vacinas. Por que é importante? Porque uma notificação pode fazer a diferença em a detecção de sinais, né? Se vocês compartilham um caso de um acontecimento que vocês, como profissionais de saúde, detectaram em um hospital em São Paulo, a autoridade reguladora do Reino Unido pode visualizar esse caso também e pode fazer uma análise se o mesmo acontecimento acontece também no Reino Unido e tomar medidas regulatórias ou de segurança de medicamentos. É muito importante lembrar para vocês que a informação sensível do paciente, o nome, o telefone, o e-mail, não é compartilhada com o banco de dados global. Unicamente, não sei, tromboses com trombocitopenia por vacina AstraZeneca, essas informações clínicas relevantes para a segurança de um produto farmacêutico, sim, são compartilhadas. Por quê? Por que é importante isto? Porque uma rede global de farmacovigilância pode fazer diferença para detectar algum problema relacionado com um produto farmacêutico. Quando nós formamos uma rede global de farmacovigilantes, como nós falamos, temos muitos olhos, podemos olhar, muitas pessoas podem olhar as mesmas informações e fazer monitoramento a nível global, né? Porque são muitos profissionais de muitas autoridades a nível mundial que podem pesquisar as informações do banco de dados global e detectar possíveis problemas com um produto farmacêutico. Bom, Brasil é como nossa colega Flávia falava, Brasil é membro pleno, completo deste programa desde 2001. Seguinte, por favor. Bom, vou falar muito rápido. Essa é nossa visão como centro colaborador da OMS.
e o uso seguro de medicamentos e vacinas para todos e em todos os lados. Seguinte, por favor. Nossas atividades. Em alinhamento com nosso mandato pela OMS como centro colaborador do programa, nós fornecemos suporte técnico, operacional e científico às autoridades reguladoras a nível mundial que são membros deste programa. Qual é nosso oferecimento para as autoridades reguladoras? Bom, oferecemos um banco de dados de farmacovigilância alinhado aos estándares mais atuais de farmacovigilância, como soluções tecnológicas para fortalecer os sistemas nacionais de farmacovigilância. Também fazemos detecção e difusão de sinais de segurança de medicamentos. Seguinte, por favor. Também fazemos treinamento em farmacovigilância em diferentes idiomas. Mantemos o banco de dados global da OMS de reações adversas a medicamentos e eventos adversos pós-vacinação, visíveis. E desenvolvemos padrões internacionais, como o dicionário HUDROC, como um padrão internacional para identificar produtos farmacêuticos em alinhamento com estándares internacionais. Nós trabalhamos também muito perto de organizações como ISO, a Organização Internacional de Padronização, e o ICH, com o objetivo de desenvolver ferramentas, manter atualizações para promover medicamentos mais seguros para todos. Mas vou falar um pouquinho mais de por que ISO, por que ICH. Bom, não sei se vocês conhecem que o Conselho Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêuticos de Uso Humano é uma organização internacional que tem como objetivo desenvolver padrões e guias para facilitar os diferentes processos em todo o ciclo de vida de um produto farmacêutico. Elas têm guias de boas práticas de manufatura, guias de boas práticas de prática clínica, ensaios clínicos, inclusive farmacovigilância. Então, esta organização internacional, seguinte, por favor, é uma organização que é um conjunto de autoridades reguladoras de referência global. Por exemplo, temos as autoridades da Europa, a Agência Europeia de Medicamentos, USFDA, a Agência de Estados Unidos, a Autoridade Reguladora de Japão, que também formam parte desse conselho. Mas em nossa região de América Latina, cada vez mais autoridades querem ficar em alinhamento com esses padrões internacionais. Inclusive, aqui na América Latina, a Anvisa foi a primeira autoridade reguladora em convertir-se em membro completo desse organismo internacional. Mas que sucede, que ocorre quando uma autoridade reguladora se torna membro completo do ICH? A autoridade reguladora obtém o compromisso de fazer a implementação das 63 guias deste conselho para alinhar os processos, muitos diferentes processos dentro do ciclo de vida de um produto farmacêutico, inclusive farmacovigilância. Agora vou falar um pouquinho disso muito rápido. Bom, ICH tem 63 guias. Guias que são divididas em guias de qualidade, guias de segurança, guias de eficácia. Aqui vamos a falar um pouquinho mais disso, porque as guias de farmacovigilância, que são de guias de ICH, fazem parte da parte das guias de eficácia. E as guias de farmacovigilância são desde E2A a E2F. Se vocês visitam o sítio web do ICH, vocês vão conseguir ter acesso a todas as guias de farmacovigilância que a Anvisa tem o compromisso de implementar, né? Muito importante são a guia E2B em sua revisão número 3, porque é uma guia complicada que fala o seguinte, por favor. A guia E2BR3 fala da estruturação da informação em uma notificação de farmacovigilância, quais informações devem ter cada campo
dentro de uma notificação de farmacovigilância, quais são os padrões que precisam ser utilizados nas atividades de farmacovigilância e como precisa ser feita a transmissão eletrônica de dados de maneira segura. É uma guia complexa, muito informática, mas nós apoiamos na implementação dessa guia através do fornecimento do Vigimed, como um banco de dados que está em estrito alinhamento com esses padrões internacionais. Então, quando vocês acessam ao Vigimed, cada um dos campos disponíveis no banco de dados está em alinhamento com a guia E2B do ICH. Isso quer dizer que os mesmos campos do Vigimed são os mesmos campos que a Agência Europeia de Medicamentos tem em sua base de dados de farmacovigilância, Eduravigilance. E são os mesmos campos que a autoridade reguladora do Japão, PMDA, também tem em sua base de dados de farmacovigilância. É dizer, o objetivo do ICH é fazer uma harmonização, uma padronização de todos os processos, inclusive farmacovigilância. E dentro dessas guias também existem outras guias, como a multidisciplinária, como a guia M1, onde o ICH recomenda o uso do dicionário médico para atividades regulatórias, para padronizar informação clínica e regulatória em farmacovigilância. E também, seguinte, por favor, existe outra guia que nos diz que precisamos utilizar um dicionário que tenha incorporado 5 normas ISO para a identificação inequívoca de um produto farmacêutico. E por isso que também o Hudrog é uma maneira de fazer alinhamento com esta guia do ICH, e por isso que estes 2 padrões internacionais estão incorporados também no Vigimed. Tá? Então, eu tentei esclarecer com este slide que o Vigimed é um sistema que está sempre em alinhamento com esses padrões internacionais para poder facilitar os processos de farmacovigilância. É dizer, não é a UMC quem decide qual é o campo que deve ter o Vigimed, não é a Anvisa tampouco, é um acordo internacional de como precisamos operar os processos de farmacovigilância a nível global. Seguinte, por favor. Bom, eu acho que Flávia da Anvisa falou muito bem do processo de fluxo das informações, mas vocês conhecem o Vigimed, é a base de dados nacional de farmacovigilância da Anvisa, está em estrito alinhamento com o padrão E2B da ICH, tem incorporado o Hudrog como dicionário de medicamentos e tem incorporado o MEDRA como dicionário de termos médicos e regulatórios. Mas Vigimed, seguinte, por favor, também tem um módulo específico para a indústria farmacêutica, né? Porque a farmacovigilância somos todos, inclusive a indústria farmacêutica, hospitais, usuários de medicamentos, profissionais independentes de saúde. Todos precisamos fazer farmacovigilância utilizando os mesmos padrões, para que, se todos utilizamos os mesmos padrões, o monitoramento e análise das informações de medicamentos é muito mais fácil. Isso é muito importante que vocês se lembrem. O projeto da implementação do Vigimed não é para fazer a vida mais difícil para vocês, porque conhecemos que tem muito trabalho, são profissionais de saúde, que muitos de vocês trabalham com pacientes, mas o objetivo destes sistemas é tentar fazer mais fácil o ingresso das informações de segurança de medicamentos em alinhamento com padrões internacionais. O Vigimed, como vocês conhecem, também pode ser descentralizado para as vigilâncias sanitárias estaduais, hospitais, que é exatamente o projeto que estamos trabalhando com o CVS São Paulo, né? A farmacovigilância no Brasil iniciou aqui, em São Paulo. Eu conosco isso, eu conosco a história, eu conosco também do banco de dados Periweb, também a história, os relatórios que foram cadastrados durante muitos anos, mas
eu acho que a implementação do Vigimed também aqui no São Paulo é uma oportunidade para iniciar uma nova era da farmacovigilância em alinhamento com estándares internacionais e com vocês como pilotos, como iniciadores deste novo projeto, né? Então, por isso é muito importante que tenhamos sucesso na implementação do Vigimed em São Paulo, porque vai ser um exemplo também para outras regiões do Brasil, que também vai incorporar pouco a pouco Vigimed para as vigilâncias sanitárias estaduais e hospitais. Porque também, quando vocês inserem um relatório no Vigimed desde São Paulo, estão utilizando os mesmos padrões internacionais que a Anvisa e que COFEPRIS no México, e que DIGEMID em Peru, e que a AMAT da Argentina, que a Agência Europeia de Medicamentos, todos estão falando o mesmo idioma. Isso permite um monitoramento e análise das informações muito mais eficiente, como vou tentar fazer uma demonstração num vídeo no final da minha apresentação. E como vocês conhecem, também Flávia falou, o Vigimed tem um módulo para fazer notificações desde os pacientes e profissionais de saúde. O Vigimed é recomendado pela OMS como a base de dados ideal para fazer farmacovigilância. Seguinte, por favor. E, bom, também é possível conectá-la a outros bancos de dados. Um exemplo muito importante no Brasil é o projeto de compatibilidade entre o DataSUS, ESUS, Notifica, e o Vigimed, que está em processo também, é um projeto informático, mas é possível fazer a compatibilidade das informações. Seguinte, por favor. E muito importantemente, o Vigimed está conectado com o banco de dados global, seguinte, por favor, que também utiliza os mesmos padrões. O Vigibase é o banco de dados mais grande no mundo de relatórios de segurança de medicamentos, 42 milhões de relatórios de 153 países. E de esses, mais de 6 milhões são EAPVs de vacinas contra a Covid-19. Por que é importante o banco de dados global? Seguinte, por favor. Seguinte. Porque o personal qualificado das autoridades reguladoras ou centros estaduais de referência podem ter acesso a uma ferramenta muito boa que permite fazer pesquisas dos dados de segurança diretamente do banco de dados global. É decir, o personal da Anvisa, personal qualificado da Anvisa, pode monitorar qual é o status de uma combinação de uma reação e um medicamento, não unicamente no Brasil, sino também se essa mesma reação adversa está ocorrendo também em outro país da Latinoamérica, no México, por exemplo, na Argentina, na Índia, porque eles têm acesso a todas essas informações de maneira real. Mas a utilização do banco de dados global unicamente é possível quando os relatórios são estruturados com estes padrões internacionais. Se nós encaminhamos relatórios com texto livre, não conseguimos fazer monitoramentos muito difíceis. Mas se utilizamos sistemas que estão em alinhamento com estes padrões internacionais, o monitoramento e análise das informações é muito mais fácil. Seguinte, por favor. Inclusive vocês, se ficam interessados, temos um sítio web público. São informações muito limitadas, mas vocês também podem pesquisar algumas informações sencillas, pesquisas simples e estatísticas das informações do banco de dados global através do sítio web vigiaccess.org. Também está disponível, muito sencillo, mas isso. Então, uma vez mais, por que estamos trabalhando neste projeto no Brasil? Porque temos muitas informações sobre medicamentos e vacinas sem estrutura. Nós recebimos um relatório no consultório, na prática clínica. Seguinte, por favor. E precisamos padronizar as informações de medicamentos e vacinas utilizando o dicionário Hudruck, que fica dentro do Vigimed. Seguinte, por favor. E padronizar as informações sobre termos médicos e regulatórios
utilizando Medra, em alinhamento com os padrões ICH. Medra também fica dentro do Vigimed. Seguinte, por favor. Bom, Vigimed tem esses padrões para que as notificações de farmacovigilância fiquem estruturadas em alinhamento com esses padrões internacionais. Seguinte, por favor. E podamos fazer todos um monitoramento e análise mais eficiente. Vou tentar esclarecer um exemplo. Seguinte, por favor. Este é um exemplo real durante a pandemia Covid-19. Este é uma análise que fez a organização AOPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, durante a pandemia. Não? Durante a pandemia, muitos milhões de vacinas foram administradas à população, à gente. E, obviamente, derivado da administração dessas vacinas, algumas ocasionaram EAPVs. Né? É muito importante monitorizar os EAPVs. Mas a Organização Pan-Americana da Saúde pediu aos países que encaminharam, que compartilharam informação dos EAPVs que o Programa Nacional de Imunização recebeu das vacinas Covid-19. E os programas nacionais de imunização falavam assim: eu tenho cadastrados todos os meus EAPVs que ocorreram no meu país, sem problema, posso compartilhar com você. E compartilhavam, por exemplo, podemos ver aí Country 2, País 2. Se não utilizamos padrões para padronizar as informações de segurança de medicamentos, podemos terminar como o exemplo do País 2. De quantas maneiras diferentes podemos escrever o nome de um medicamento ou uma vacina. AstraZeneca, todo em letras grandes, ou todo em letras pequenas, ou com a primeira letra em letra grande, com espaço, sem espaço, erros do captura, faltas ortográficas. É dizer, durante a pandemia, a Organização Pan-Americana da Saúde, eu conosco porque eu trabalhei com eles, demorou semanas em fazer limpeza dos dados antes de poder começar a fazer monitoramento e análise. Por quê? Porque os dados chegavam sem padronização, sem nenhum padrão internacional, sem Medra, sem Google. Então, não conseguíamos fazer análises dos dados porque precisávamos primeiro fazer a limpeza, fazer a padronização de todos os relatórios de AstraZeneca, de todos os relatórios de Moderna. Se não utilizamos padrões, esse é um trabalho muito, muito, muito complicado, né? Agora, vocês estão pensando talvez no País 1. No País 1 decidiu padronizar que todas as vacinas Sputnik vai ser cadastradas com a letra A em nosso Excel, não? Aí não há tanto problema, não há falta de ortografia, não há possibilidade de escrever errado. É correto, é mais fácil identificar as vacinas dessa maneira. Mas, por exemplo, se eu pergunto para vocês quais dessas vacinas do país número 1 são vacinas de plataforma tecnológica ARN mensageiro, talvez alguns de vocês consigam lembrar-se, esta. Mas isso permite erros também, né? Então, se nós utilizamos um padrão internacional como o WHODRUG, que tem códigos por detrás que permitem recabar as informações de maneira rápida, eu posso, fazendo um clique, pedir a WHODRUG que me mostre todos os relatórios que estão relacionados com vacinas de plataforma tecnológica ARN mensageiro, sem ter necessidade de sempre ter na memória quais são as vacinas mais atualizadas, né? Então, com isso eu tento esclarecer que é muito importante a utilização de padrões internacionais para fazer um monitoramento e análise da informação mais rápido. E agora eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo. É um vídeo muito sencillo da ferramenta de análise de dados do Banco de Dados Global. Vamos ver se conseguimos mostrar para vocês. Imaginem que eu preciso conhecer
no meu banco de dados quantos relatórios são relacionados com vacinas ARN mensageiro, né? Tenho 40 milhões de relatórios no banco de dados global. Eu quero encontrar rapidamente quantos desses 40 milhões são de vacinas COVID ARN mensageiro. Como toda minha informação está padronizada com Huzur, é unicamente pesquisar no dicionário medicamentos e vacinas para COVID-19, vacinas COVID-19 e selecionar vacinas de ARN mensageiro COVID-19. E desses 40 milhões de relatórios em segundos, consigo identificar que são 4 milhões que estão relacionados com vacinas de ARN COVID-19. Mas eu quero saber quantos desses 4 milhões estão relacionados com cefaleia, dor de cabeça. Utilizo o Medra e rapidamente 814 mil relatórios têm relacionados com vacinas ARN mensageiro e cefaleia. E consigo, de maneira muito rápida, conseguir uma epidemiologia descritiva de quantos relatórios são em crianças, quantos em mulheres adultas, quantos em homens, quantos foram graves, quantos foram não graves, e com isso conseguir um monitoreio e análise muito mais eficiente. É decir, esse mesmo trabalho que demorou semanas na pandemia, no projeto como a OMS, agora podemos fazer em 20 segundos. Em 20 segundos conseguimos identificar desviações ou possíveis eventos que merecem ser monitoreados porque estão relacionados possivelmente com um problema de segurança do medicamento ou uma vacina. Isso unicamente é possível se vocês utilizam bancos de dados que estão em alinhamento com padrões internacionais e que têm incorporados padrões como Medra, como Huzur, para codificar, mas também para poder fazer o análise e monitoramento das informações de maneira mais eficiente, né? Bom, como mensagem final, desde nossa parte, a padronização dos processos de farmacovigilância é essencial para monitorar com eficiência os perfis de segurança dos medicamentos usados no Brasil e tomar decisões basadas na evidência. Eu acho que a adoção do Vigimed pelo CVS São Paulo é um exemplo disso, por meio do qual um centro de referência nacional como o CVS São Paulo e vocês, como profissionais de saúde, em contato com o paciente, podem recabar relatórios de farmacovigilância e cadastrá-los com estes padrões internacionais para facilitar o monitoramento e a toma de decisões regulatórias. Nós agradecemos muito a oportunidade de trabalhar com vocês e, bom, vamos a continuar o trabalho muito perto de vocês, muito perto do CVS São Paulo e muito perto de Anvisa. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo. Agora convidar a doutora Karen Fleck para falar especificamente do Vigimed, dos seus campos, das orientações. Você consegue avançar, não? Deixa, eu tento sair. Era mais a ponta mesmo. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Karen, eu trabalho na Anvisa, sou farmacêutica, trabalho com farmacovigilância já há quase 11 anos lá na agência. E a gente falou muito aqui, a farmacovigilância são vários atores envolvidos, né? Só para vocês terem ideia, a farmacovigilância da Anvisa ela é feita 100% por farmacêuticos, né? O CVS aqui é mais médico, né? Um outro perfil, mas a Anvisa
nós somos farmacêuticos lá. Então, é muito importante o papel dos farmacêuticos nas instituições, até nas drogarias e farmácias, por que não, né? Nesse processo de farmacovigilância. Tá? Queria agradecer, né, o CVS, né, por organizar esse encontro e agradecer a vocês que vieram presencialmente, né? A pandemia facilitou muito falar com muitas pessoas, né, estão longe, mas o encontro presencial tem muito valor, né? E aqui esse encontro era bem um bate-papo e tirar dúvidas, né? Essa proximidade, trazer a Anvisa para São Paulo, né? É para que a gente possa realmente tirar dúvidas com quem trabalha no dia a dia com isso. Então, antes de começar, assim, quem já fez notificação no Vigimed aqui, que está presente? Nossa, pouca gente. Então, vamos lá. Então, quem não fez, né, possa aprender e ser multiplicador, porque não na sua instituição, né? Então, como todos os colegas falaram aqui, pode contar. O Vigimed é um sistema para farmacovigilância que, no Brasil, a gente vai usar o sistema para reação adversa, inefetividade e erros de medicamento. Por que eu falo para o Brasil? Porque a farmacovigilância globalmente envolve outros aspectos, como desvio de qualidade, né? Mas no Brasil, a Anvisa tem as suas caixinhas divididas e o Vigimed ficou para reação adversa, inefetividade e erros de medicação. Pode passar? Eu vou falar um pouquinho mais específico sobre isso, aí a gente vai tirando dúvida. Aqui eu gostaria que quem tivesse dúvida pode levantar a mão e vamos conversar, tá bom? Vai ser um aulão. Como já foi falado, o Vigimed ele não é utilizado para desvios de qualidade. O que a gente fala em desvio de qualidade? É a caixinha, gente, é um medicamento físico ali. Então, qualquer coisa, na embalagem, rótulo, você diluiu, era para ficar incolor, ficou amarelo, ficou rosa, ficou marrom, né? O dispositivo, por exemplo, é uma caneta, sei lá, e não funcionou, não extravasou antes, a agulha quebrou, entendeu? Isso é desvio de qualidade, né? Isso aí é feito lá onde? No Notivisa. Os eventos relacionados a produtos. Então, luva que você pegou da caixa já está toda rasgada, o equipo que não encaixa direito, a bolsa que vaza. Então, isso aí é produto, tá? As falhas da assistência, eu sei que aqui é um grande gap, assim, o pessoal fica em dúvida. O que é de notificação no Notivisa em relação às falhas da assistência e o que é no Vigimed? Eu vou esclarecer, tá? Mas as falhas da assistência que não são no Vigimed são aquelas que não estão relacionadas a medicamentos. Ou seja, o paciente caiu da maca no Notivisa. Trocaram a pulseira do paciente. No Notivisa. O paciente fez escara, né? Tem aquela das escaras. No Notivisa. O que é o no Vigimed? Qualquer coisa relacionada a medicamento, com dano ou sem. Eu sei que também é uma dúvida isso. Mas nem chegou no paciente. No Vigimed porque envolve medicamento, tá? Então, assim, o médico prescreveu uma posologia maior que a prevista. Na farmácia foi identificado, nem chegou no paciente. Esse é no Vigimed, porque envolve medicamento. Na hora lá da dispensação na farmácia, foi trocado. Né? Era para ser dispensado loratadina e veio cortalidona, por exemplo. No Vigimed. Não chegou no paciente. No Vigimed, porque envolve medicamento. Então, eventos adversos com hemocomponente, então, reações adversas que dá com bolsa de concentrado de hemácia, plasma, crio, precipitado, etc. Então, é lá no Notivisa, tá? Hemocomponentes Notivisa. E problemas com outros produtos. Quando eu ponho isso, vem a chuva de perguntas. O que é outros produtos? Nós estamos falando de alimentos, por exemplo. Suplementos. Creatina, melatonina.
coisas que não são registradas como medicamentos, né? Tem muita coisa que a gente acha que é medicamento e não é, né? Igual a melatonina. A melatonina não é um medicamento, é um suplemento. Então, isso aí vai no Notivis, tá? Pode passar. Aqui, né, quando a entrada lá do Vigimed, né, para que pode falar, vamos lá. Pode falar, vamos lá. Uhum. Inefetividade. É isso mesmo. Tem essa dúvida. Uhum. Uhum. Sim. Não, inefetividade é no Vigimed, tá? Porque a gente sabe que a maioria das inefetividades não estão relacionadas à qualidade, né? Na maioria das vezes, né? É uma questão de resposta do organismo, enfim, né? Se respondessem tudo, não precisava nem estudo clínico, né? Então, aí poderia indicar, por exemplo, né? Mas inefetividade é assim no Vigimed, tá? Sim. Sim. Aí qualquer coisa eu repito aqui para o pessoal que está ouvindo em casa. Sim. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Aqui estou falando em relação... foi perguntado aqui em relação às quedas, né? Muitas vezes queda está relacionada a algum medicamento, igual hipotensores, né? Se isso deveria ser notificado no Vigimed ou no Notivis. Esse caso específico que você já sabe que está usando um medicamento de uma classe farmacológica muito propensa à hipotensão, pode sim fazer no Vigimed, porque realmente isso aí indica uma relacionada ao uso desse medicamento, né? Acho que tem uma questão aí que ele também cabe no Notivisa. Porque se você está usando uma medicação que você já sabe que tem esse efeito, por exemplo, se eu estou usando psicotrópico, né, eu já sei que ele tem o risco de causar um rebaixamento respiratório. Se isso ocorrer e isso produzir dano, você já sabia. Isso diz respeito a processo de trabalho. Como é que eu monitoro? Então, eu sei que a medicação pode produzir aquilo, consta um efeito, eu já trabalho com a lógica desse efeito. Então, isso está dizendo que faltou monitoramento desse paciente, que é o cuidado que eu tenho que ter na hora que eu trabalho com medicações que produzem rebaixamento respiratório. Então, veja, isso talvez caiba muito mais para o Notivisa do que para o Vigimed. É isso que eu falo, depende, o notificador tem que fazer Exatamente, a avaliação. É uma análise de disso. processo. Exatamente. Né? Gestão de processo. Sim. Mas eu estou falando, a queda pura e simples, né? Às vezes muito idoso, né? Realmente está ligado muito à falha de assistência, tem que ter ali cuidado. Mas se foi identificado que, às vezes, o paciente está com alguém, né, e cai no banheiro, né? É complexo.
Vale os dois, né? Vale os dois. Mas, assim, se foi identificado realmente tem relação com o medicamento, pode ser no Vigimed, sem problema. Se quiser fazer nos dois, ótimo. Pode notificar nos dois, se quiser. Tá? Não tem problema. Em relação só aqui ao sistema, que a gente identificou com algumas instituições, antigamente eu falo, até uns 3, 4 anos atrás, o Vigimed era traduzido para o português de Portugal. Então, tinha algumas diferenças, assim, né? E aí, o pessoal lá de UMC e até do MEDRE identificaram que precisava uma tradução português Brasil, né? Então, acontece muitas vezes as pessoas estarem logadas ainda na versão do português de Portugal, tá? Então, aqui é só para mostrar esse lugarzinho aqui, que você pode passar? Que você consegue identificar no seu sistema quando você faz o login, né? Se está no português Brasil aqui, todos esses campos relacionados à Medra, Rudrug, etc. Tá? Então, só isso aqui, uma dica para o pessoal dar uma olhadinha no sistema. Tá? Pode passar? Oi. Sim, e se vocês identificam algum campo ou alguma tradução que ficou errada, por favor, pode encaminhar a CVS, a Anvisa, ou diretamente para nós, ao e-mail de support, que eu posso compartilhar, o Karen pode compartilhar também, para nós outros fazer a revisão e a correção, né? Também é possível. Sim. Então, no Vigimed, hoje, quem usou Notivisa sabe que o Notivisa tinha muitos campos obrigatórios, né? O Vigimed tem poucos campos obrigatórios, nós estamos falando de 5. Basicamente, a gente está falando de reação adversa, então precisa ter um paciente, um evento e um medicamento, né? Que 2 campos estão relacionados a medicamento. Então, basicamente isso. Não quer dizer que eu, com 5 campos, consigo avaliar, né? Isso aí não tem nem como, mas, para facilitar o envio, não impedir que os dados cheguem, são 5 campos, tá? Mas a diferença entre o obrigatório e o que seria ideal, existe um gap grande, né? Mas vamos lá. Pode passar? Então, o primeiro campo é o tipo da notificação. Pode passar? Então, o tipo da notificação vai aparecer lá, se é notificação espontânea de estudo ou outros. 99% dos casos nossos da farmacovigilância vai ser notificação espontânea. Mas, como o Salvador falou, esse formulário ele serve para hospital, ele serve para a indústria, ele serve para pesquisa clínica e ele serve para o cidadão normal. Então, assim, muitos campos não são de interesse do hospital, eu entendo isso, né? Mas o formulário ele é global e ele é para os diversos atores. Então, por isso que existem esses campos. O ideal seria ver pré-preenchido várias coisas ali, sem entrar com medicamento, a reação, né? Mas não é isso por conta dessa funcionalidade múltipla que tem o sistema. Tá? Então, notificação de estudo é quando você tem um protocolo clínico. Tá? Não é, não é porque alguém está fazendo alguma coisa, assim, tem um formulário lá que você disponibiliza na sua instituição que ele vai ser estudo. Não é isso. É um formulário. Você tem que ter um protocolo, né? Pode passar? Outra questão é em relação ao paciente. Então, aqui a gente tem diversos campos. Inicial, sexo, peso. Precisa tudo? Não. Apenas um campo. Se você colocar ali sexo desconhecido, o campo já é considerado válido. Então, você não precisa, teoricamente, ter informação nenhuma do paciente. Mas, lógico, minimamente o sexo e a idade é o ideal para que você faça a notificação, né? A gente pede para não inserir inicial ou nome completo, né? Mas na pandemia a gente acabou até pedindo para alguns fazerem nome por conta de duplicado. E vacina, a vigilância é um pouco mais complexa, né? Mas hoje, inicial para medicamento já funciona super, tá? Pode passar?
Outra é a reação, né? A reação adversa. Vocês podem ver que o campo que fala de reação adversa, a gente tem aqui, né, o codificado MEDRA e o livre, né? O ideal é o quê? O hospital fazer sempre a codificação MEDRA. Porque se vocês fizerem só aqui, quem vai ter que codificar é a gente, né? E nós não estamos falando só de um hospital, não estamos falando só de um estado, nós estamos falando de Brasil, né? Então, sempre a gente pede que seja colocado o termo MEDRA aqui e, de preferência, a gravidade, né? A gravidade, se resultou em óbito ou teve a hospitalização, etc. Aqui eu queria chamar a atenção para duas coisas. Olha, vocês estão vendo que tem essa bolinha vermelha, né, com ponto de exclamação. Aparece tanto aqui, que seria o resumo, quanto aqui em cima. Isso significa que a sua notificação tem campo obrigatório que não foi preenchido. Aqui, se vocês colocarem somente no texto livre, o sistema reconhece que esse campo obrigatório foi preenchido. Para a gente, não, mas o sistema reconhece. Então, por isso que a gente pede ao hospital que tem mais qualificação, tem profissional, que faça a seleção MEDRA. Pode passar? E o último campo obrigatório, que é em relação ao medicamento. Nós temos dois campos, que é a relação do medicamento com o evento e o próprio medicamento. Aqui, da mesma forma, a gente tem o campo livre e o campo que é tabulado com o RUDRUG, que é o dicionário. Da mesma forma, se for colocado só aqui, ou em qualquer outro campo aqui, a gente acaba tendo que codificar isso aqui, porque não é, quando a gente transmite isso para a base global, que é o Vigibase, o Vigilize, se não for codificada, essa notificação fica em branco lá. Tá? Você não consegue puxar esses dados. Pode passar? Bom, essa relação do medicamento com o evento, a gente tem lá o suspeito, concomitante e interação, ou medicamento não administrado, né? A gente vê muito erro de medicação. Fui eu não, né? A relação, sempre a notificação vai ter que ter um medicamento suspeito, ou mais, mas tem que ter obrigatoriamente pelo menos um, ou dois medicamentos em interação. Aqui eu queria falar para vocês que a interação não é interação com o corpo, tá? Todo medicamento tem uma interação com o organismo, né? Com o sistema. Essa interação seria entre dois ou mais medicamentos, ou até com alimentos, tá? Então, você pode ter 1, 2, 3, quantos medicamentos suspeitos você quiser. Os medicamentos concomitantes, que são aqueles que o paciente já usa há bastante tempo, né, e que você acredita que o medicamento não tem relação com o evento. E interação, se você está lá em bula, né, a gente tem em bula diversas alterações para diversos medicamentos. Então, aqui, sempre olhar essa questão, se você colocou o medicamento suspeito ou não. E assim, cara, eu não tenho certeza, o paciente começou a usar, sei lá, 2 medicamentos novos naquele período, né? Coloca os 2 como suspeito, tá? Não tem problema algum. Pode passar? Aqui, como eu falei, pelo menos um suspeito ou 2 em interação. E, de preferência, nome comercial, principalmente numa era que a gente vive de biosimilares, né? Biosimilares, ele não assim, teoricamente, eles não têm a mesma categorização dos genéricos, por exemplo. Os biosimilares, cada um é um. Então, é importante que o nome comercial seja colocado. Mesmo medicamentos genéricos, né, ou similares, também é importante colocar o detentor do registro. Então, por exemplo, é uma hidroclorotiazida, colocar qual que é o detentor, né, aqui, como a gente falou, fabricante, né? Pode passar. Bom, aqui, como eu falei, sempre a codificação MEDRA é fundamental para que não venha esse trabalho para a Anvisa, né? Pode passar?
Então, aqui, o que a gente vê muito? A narrativa vindo aqui, ó. Tá vendo? Então, a paciente apresentou, sei lá, nem sei o que é, mas náusea e hipotensão. Então, e só vem assim, chega para a gente assim lá. Nesse caso aqui, a Anvisa vai ter que pôr cada medra para poder enviar essa notificação para o Vigibase, né? Isso aí é um retrabalho muito grande para a gente. Pode passar? E aqui, pode passar lá. Aqui, cada termomedra é um. Não, tem que voltar um. Aqui. Aqui o termomedro é um por vez, né? Então, por exemplo, tem 4, 5 reações, você coloca um aqui e faz esse maisinho aqui, que aí vai gerar outra aba para você colocar individualmente cada reação, né? Se colocar num campo só, aquela reação não vai ser quantificada aonde deveria ser dentro do evento. Por isso que é importante cada aba ter uma reação. Pode passar? Aqui é muito comum também, lá na primeira aba, onde fala que é a notificação espontânea e vem dados do notificador, vem a narrativa aqui. Esse título da notificação, ele não é campo obrigatório, mas ele também não é para se colocar narrativa. Ele é mais para controle interno de vocês do que... esse campo aqui, por exemplo, nem vai para o Vigibase, né? Ele é um campo totalmente aberto. Então, por exemplo, a sua instituição faz notificação de erro de medicação, faz reação adversa. E aí, às vezes, você coloca lá no título erro de medicação, porque depois você quer filtrar só os erros de medicação dentro do seu sistema. Então, por aqui, pelo título, você consegue atribuir depois alguns títulos ou alguns tipos de pesquisa, né? Mas ele não deve ser usado para narrativa. Próximo. Aqui também, né, a questão de colocar o nome do paciente, né, evitar ao máximo. Próximo. Isso aqui é bem importante. A narrativa, vocês viram lá, que não é campo obrigatório, né? Mas uma notificação sem narrativa não tem como ser avaliada. A gente precisa entender o que aconteceu com esse paciente. Qual que é o histórico médico desse paciente? O que aconteceu? Porque, às vezes, é chato, né, ficar abrindo, por exemplo, o histórico médico lá, você ficar abrindo várias abinhas. Às vezes, a pessoa tem 5, 6 comorbidades, né? Mas, se você coloca isso na narrativa de forma clara, cronológica, faz com que a gente possa entender e avaliar uma notificação. A narrativa... Ok, vocês vão falar, mas precisa, cara. Teve coceira com dipirona. Claro que para reações menos graves, né, ou não graves, e conhecidas, não há necessidade de você fazer um texto, né, contando uma história toda. Mas no caso de reações raras e até não descritas, ou bem graves, a gente precisa dessa informação, porque senão a gente não consegue avançar na nossa investigação. Tá? Próximo. Então, lá na narrativa, vocês veem que tem um monte de campo. Precisa preencher isso tudo? Claro que não, né, gente? Como falou, a indústria usa, então, às vezes, a indústria usa a narrativa aqui, aí põe em inglês porque ela manda para a Global, e aí vem algum comentário da Global que eles colocam aqui. Então, assim, como é um formulário para vários atores, tem vários campos para diversas necessidades desses atores. Basta um campo, de preferência esse aqui, né? Escrevendo a narrativa e funciona super para a gente. Não é para ficar copiando, pelo amor de Deus, né? Vamos facilitar a vida. Pode passar. E outra coisa, lá na aba evento, como eu falei, ó, aqui é um campo também que não tem muitos caracteres, então acaba que às vezes a pessoa só põe a narrativa aqui e acaba no meio, porque esse campo não é para pôr narrativa. Esse campo é só que, de repente, você está com medra, lá teve um evento
que você não conseguiu codificar, por exemplo. Então, você pega e põe nesse texto livre, porque aí a gente vai fazer o seu trabalho lá, vai te ajudar, né? Mas ele não é para colocar narrativa aqui, porque ele nem cabe. Então, ele é só para isso. Não achei o método, não acho nada nesse formulário. Vou deixar no texto aberto. Beleza, a gente vai olhar, tá? Pode passar. Agora que vem os erros de medicação. Agora vamos lá conversar. Olha isso aqui. Paciente não recebeu a medicação prescrita para as 12 horas. Aí o que a pessoa codificou? Evento não avaliável. Nesse caso aqui, houve um evento. Qual foi o evento? Erro de medicação. Qual erro de medicação? Erro de medicação é amplo. Foi o quê? Uma falha na administração do medicamento. Então, é esse evento que você tem que codificar. Então, erro na administração, omissão da dose do medicamento, tem diversos medras que contemplam essa situação. Então, erros de medicação, normalmente, assim, a maioria das vezes que a gente está vendo lá, não causa dano. Mas o erro em si, esse sim é o evento a ser codificado. Seja na dispensação, seja na prescrição, falha de monitoramento. Então, às vezes está lá, o paciente tem que receber insulina e não foi feito o HGT, por exemplo, né, antes de administrar. E isso aí também é algo a ser notificado e codificado. O erro de medicação, seja em qual falha for, interceptado ou não, com dano ou não. Próximo. Então, olha lá, né? Omissão da dose do medicamento. Né? Esse é o evento. Pode passar?